Marcos, capítulo 4, a partir dos versículos 35 a 41, quando estaremos meditando num outro encontro de Jesus. Um encontro de Jesus com os seus discípulos no meio de uma tempestade. E a gente vai falar um pouquinho sobre os momentos da vida quando nós somos desafiados a vivenciar fé, mesmo no meio das tempestades. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. E então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eu nunca peguei uma tempestade no mar, nem num lago. Nunca peguei uma situação como essa. Mas já peguei algumas situações estranhas no avião. Eu tenho um amigo que diz assim: olha, você me diz o dia que você vai viajar, que eu quero pegar outro avião para não pegar o seu. Ele já viajou o mundo todo, não é? E nunca aconteceu isso. Comigo já a cabine despressurizou 3 vezes. Ele diz: nunca aconteceu isso comigo, com você 3 vezes. 3 vezes. Já aconteceu guerra numa viagem missionária, né? Da gente ficar olhando não, a gente ficar escondido, né? Atrás da janela, assim, o tiroteio acontecendo e tal. Então esse colega disse assim: olha, você me diz quando você vai viajar que eu vou para outro lugar. Mas é interessante que esses discípulos estavam vivendo uma situação complicada. E eles não eram inexperientes, eles eram bastante experientes. Esse lago, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, era o lugar onde eles trabalharam a vida toda, onde pescaram a vida toda. E o trabalho da maioria desses discípulos era um trabalho ligado àquele lugar, ligado àqueles barquinhos, àquela situação. Eles conheciam as tempestades que vinham sobre aquele mar, mas naquele momento, naquele instante, a coisa foi tão complicada, mas tão complicada, que eles temeram pela vida. E não se conformavam que Jesus dormia no barquinho. E aí então, estas cenas todas vão nos ajudar a entender que nós precisamos vivenciar no dia a dia da nossa vida uma fé que não é apenas teórica. É interessante que o evangelista Marcos coloca esta história logo depois de uma série de parábolas que Jesus fala a respeito do reino de Deus. É como se ele estivesse dizendo para a gente assim: olha, Jesus explicou a dinâmica de como as coisas funcionam no reino. E nós achávamos que tínhamos entendido tudo, até a hora que entramos no barquinho. E na hora que nós entramos no barquinho, que tínhamos que colocar em prática aquilo que aprendemos sobre a dinâmica do reino, parece que a gente não sabia muito bem ainda a lição. E é nessa perspectiva que eu queria estudar esse texto com os irmãos. Algumas vezes o Senhor permite que a nossa fé seja provada,
para que nós possamos vivenciar aquilo que aprendemos a respeito da fé e possamos experimentar a fé. O reino de Deus é testado, aquilo que nós cremos a respeito do reino de Deus é testado no dia a dia da nossa vida, no meio das nossas experiências e das nossas batalhas e das nossas tempestades. E de uma maneira ou outra, a minha fé e a sua fé hão de ser testados. De alguma maneira, a nossa fé vai ser testada diante dos desafios que nós temos na frente de nós no dia a dia da vida. E eu queria olhar para alguns dos desafios que certamente você vai ser testado. O primeiro deles é o mais natural desse texto, é o desafio das circunstâncias. Quem não vive tempestades em determinados momentos da vida? Não é verdade isso? Quem não vive? Uma tempestade de uma enfermidade, uma tempestade de um problema financeiro, uma tempestade de um problema familiar, uma situação que a gente não consegue compreender que está acontecendo com alguém que nós amamos muito. Quem não vive uma tempestade? E talvez as tempestades da vida sejam um momento no qual a gente tem que experimentar e vivenciar a fé. Olha só o que aconteceu, verso 37. De repente começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. O primeiro grande desafio à fé é o desafio das circunstâncias. Quando a realidade que está à nossa volta desafia a segurança da nossa fé. Aqueles homens eram experientes, eles sabiam quem devia remar, eles sabiam quem deveria tirar a água para fora, eles sabiam quem deveria subir ou descer a vela do barco, eles conheciam o lago, eles sabiam como deveriam colocar a popa, a proa do navio na direção correta para que não tombasse diante das águas, mas parecia que toda a técnica, todo o conhecimento, toda a habilidade não estavam funcionando com aquela tempestade. E aí, aqueles homens experimentados, eles foram tirados da sua zona de conforto. A tempestade estava tirando até a esperança no coração deles. É interessante que o desafio das circunstâncias na minha vida se revela quando todos os outros instrumentos de segurança se mostram incapazes e insuficientes. Você já passou por algum momento na tua vida em que você tem, se você é uma pessoa que lida com situações complicadas, você vai aprender a criar o plano A, o plano B, plano C, plano D, não é? E você diz, bom, se não der certo eu vou por aqui, se não der certo eu vou por ali, eu vou tentar desse jeito, vou tentar daquele, porque eu tenho que dar jeito para essa situação. Mas tem determinados momentos na nossa vida que o plano A não funciona, a gente passa para o plano B também não funciona, a gente passa para o C também não funciona, o D não funciona, e de repente a gente diz, bom, não sobrou plano nenhum. E nessa hora, às vezes, nós somos tentados a imaginar que chegou uma situação na vida para a qual Deus não tem resposta para nós. Na verdade, Deus sempre tem resposta, Deus sempre tem um caminho, Deus nunca é pego de surpresa em absolutamente nada, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Mas nós, quando perdemos os meios da nossa segurança, temos que depender exclusivamente, totalmente do Senhor dos Senhores, saindo assim da nossa zona de conforto,
temos que experimentar um tipo de fé que não estamos acostumados a viver todo dia. E o interessante é que as lições que aprendemos ao longo da nossa história são confrontadas por essa experiência do dia. É interessante que Jesus tinha contado uma história a respeito, uma parábola, a respeito do reino. E ele disse o seguinte, versículos antes, ele disse que o reino de Deus é como um agricultor que lança a semente na terra e que não importa se ele fique acordado ou se ele vai dormir. É interessante isso. Não importa se ele está acordado ou está dormindo. Ele vai depender da chuva que cai, da germinação que ele não tem controle, do crescimento que ele não pode fazer absolutamente nada, até que chegue o momento em que o fruto está maduro e ele precise colher. E é interessante que nessa comparação, versículos antes, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, a nossa participação no reino de Deus começa quando a gente semeia a palavra. E quando a gente colhe o fruto. Mas todo o processo é uma tremenda dependência da graça e do poder de Deus. Eles escutam esse sermão e entram no barquinho. E aí eles estão semeando. E eles vão lá, remam, mexem naquilo outro. E lembra que Jesus disse, não importa se você está dormindo ou se você está acordado. O reino de Deus tem o seu curso, ninguém pode detê-lo, ninguém pode modificá-lo, ninguém está no controle a não ser o Deus eterno. E aí então lá estão desesperados os marinheiros. E o Jesus, nosso Senhor amado, está fazendo o quê? Está dormindo. Por quê? Porque o reino de Deus não pode ter o seu curso quebrado ou modificado por quem quer que seja. Essa era a lição da fé que estava por trás. Mas agora é o dia da prova, do exame. Será que eu creio mesmo que a minha vida está na mão do Todo-Poderoso? E que se um dia a semente da graça foi plantada no meu coração e uma fé verdadeira surgiu na minha alma, nada, nem ninguém pode me separar do amor de Cristo. Nada, nem ninguém pode frustrar o projeto de Deus. Nada, nem ninguém pode marcar ou desmarcar alguma coisa que Deus colocou para a minha vida. Porque dependendo de como eu creio nessa verdade, eu posso dormir no meio da tempestade. A pergunta que fica em nossos corações, no meio das batalhas às vezes, é: onde está o Senhor da minha fé? E a resposta é que Ele nunca saiu de perto de nós e nem perdeu o controle do seu projeto para a nossa vida. Você já viveu dias assim? Tempestades, dias escuros, dias de lágrimas, dias em que o medo tenta se apoderar do nosso coração. Nós aprendemos e conhecemos a grandeza do poder de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê isso. Quando, por exemplo, Eliseu está cercado pelos inimigos que querem prendê-lo, e chega o seu ajudante, e procura Eliseu e diz, nós precisamos fugir imediatamente, porque todo o exército inimigo cercou essa cidade só para prender o Senhor. Eliseu, você é o inimigo número 1 dos sírios. Eles vieram para matá-lo. Nós precisamos fugir imediatamente. E ele está desesperado, tentando, quem sabe, fazer uma pequena trouxa de coisas para levar e sair correndo. E aí então há uma oração tremenda.
de Eliseu: Senhor, abre os olhos do meu servo. É interessante que Eliseu não pede: Senhor, pune os inimigos. Ele diz: abre os olhos do meu servo, para que ele possa ver. E aí os olhos foram abertos, e a Bíblia diz que carruagens de fogo, as mesmas carruagens que levaram Elias aos céus, estavam no meio da montanha, e aquele servo de Deus estava sendo cercado pelos exércitos celestiais. Deus continua no controle, mesmo quando uma tempestade vem na sua vida. Você não vai perder um dia de vida, nem ganhar um dia de vida, porque Deus está no controle e ninguém pode frustrar os seus planos. A única pessoa que pode frustrar a vontade de Deus para você é você mesmo. Mas se você estiver conectado com o Senhor Todo-Poderoso, então ninguém pode frustrar os seus planos. Se você estiver acordado ou dormindo, se você fez a semeadura, pode esperar a colheita, porque é Deus quem controla o dia da chuva, é Deus quem controla a germinação, é Deus quem controla o crescimento, e Deus vai te convidar a ser parceiro dele na hora da colheita. Entendem? Fé testada no meio das circunstâncias é um convite de Deus para a gente experimentar a grandeza do poder. Uma coisa é eu ler a respeito da grandeza do poder de Deus, outra coisa é eu experimentar a grandeza do poder de Deus. Outra coisa é eu entender que no meio das batalhas da vida, sejam elas naturais ou espirituais, se eu não contar com a graça poderosa de Deus, eu estou perdido, porque tudo está nas mãos do Senhor. E a gente vai encontrar isso no Novo Testamento. Em Atos 12, por exemplo, o apóstolo Pedro está preso, a igreja de Deus está orando, e aí o anjo do Senhor é enviado, e Pedro não tem certeza se está acontecendo, se é um sonho, se é uma visão, e ele então é convidado a sair, as correntes que o amarram caem por terra. Os soldados que estão guardando as portas não veem ele sair, e o portão de ferro se abre automaticamente, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Como Deus é bom! Como Deus é bom! Às vezes a gente está vivendo um momento, por exemplo, como a morte, e a gente fica pensando: pastor, mas morreu uma pessoa querida, não tem como reverter isso. É verdade, meu querido, porque todos nós vamos morrer um dia. Até que o último inimigo, que é a morte, seja destruído pelo Senhor, como está nas Escrituras Sagradas, todos nós vamos morrer, e eu não sei o dia que eu vou morrer, nem você sabe o dia que você vai morrer, e graças a Deus que a gente não sabe, não é verdade? Senão ia ficar aquela coisa mórbida: faltam tantos dias, né? A conta, já pensou? A gente lá voltando: olha, tenho mais isso. Deus é bom até nisso, a gente não sabe, a gente não tem o controle, não nos é tirada a esperança do coração. Deus é bom, Ele cuida de nós. Mas sabe o que Ele pode fazer, mesmo quando a gente vai perder ou perdeu um ente querido? Porque essa é uma realidade da vida, e é por isso que a gente prega o Evangelho, porque a nossa esperança não está nesse mundo, nessa vida. Ele nos prometeu uma vida eterna, e ninguém vai roubar isso da gente, se a gente tem Jesus no coração. Mas mesmo nessa hora, Ele pode derramar a paz que excede todo o entendimento no nosso coração, porque Ele continua no controle de todas as coisas. No momento da angústia que é provocada pelas circunstâncias que desafiam a fé, nós somos convidados por Jesus a vivermos as mais marcantes experiências
com o poder de Deus na nossa vida. É nessa hora que descobrimos que o poder daquele em quem temos depositado a nossa fé continua vivo e ativo e alcança o nosso coração. E talvez hoje seja aquele dia em que a sua fé esteja sendo desafiada pelas circunstâncias ao seu redor. O barco está cheio d'água, as ondas estão cobrindo, eu não sei o que fazer. Então eu diria para você, filho, não desista, creia. Se o Senhor vai com você no seu barquinho, Ele chegará ao outro lado do mar, porque ninguém pode impedir esse barquinho de andar e chegar no seu destino. O Senhor está no controle. Lembre-se da promessa que está nas Escrituras Sagradas, Romanos 8, versos 35 em diante, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nessa vida, nós sempre seremos desafiados a colocar as lições que nós já aprendemos em prática e buscar as manifestações do nosso Deus. E as tempestades vêm para que o discurso que a gente faz da fé não seja uma filosofia, mas seja uma experiência. Quantas marcas de Deus você tem na tua história? De momentos da tua vida que você achou que não tinha jeito, e de repente você não consegue nem explicar, a bondade de Deus chegou na tua vida, como se Ele dissesse: eu continuo no controle, filhinho.